Olá novamente, pessoal. Eu sou o professor Vitor e agora daremos continuidade ao estudo dirigido do Poder Constituinte, né? Veremos o segundo estudo ao capítulo 5 do Nota 11, o estudo dirigido 5.2. Vamos começar esse estudo observando as características do Poder Constituinte derivado. É interessante que tenhamos em mente quais foram aquelas características do poder originário que abordamos no estudo 5.1, para que agora, no 5.2, possamos contrapor. Veja que a primeira característica que colocamos do poder derivado é que, diferentemente do poder político, que é a característica do originário, que é aquele que organiza, o derivado ele não é político, ele é jurídico, porque ele já pertence à ordem jurídica. Ele não organiza, mas sim foi organizado, ele foi instituído dentro da ordem. Obviamente, como o nome diz, ele é um poder derivado e não inicial, pois ele não é o primeiro, mas sim nasceu do primeiro, ele nasceu do originário. Ele é um poder condicionado, pois ele tem uma forma específica para se manifestar. Por exemplo, quando vamos fazer uma emenda constitucional de reforma, a gente tem que observar o rito do artigo 60 por completo, todas as limitações, quem pode propor a emenda constitucional, como é a sua votação, tudo isso o próprio Poder Constituinte originário estabeleceu taxativamente ali na Constituição. Aquilo ali tem que ser observado, porque senão não será válido. E, por fim, ele é um poder limitado, pois ele possui limitações materiais. Existem alguns conteúdos, cláusulas pétreas, que restringem a atuação do poder constituinte derivado. Novamente, faço aquele alerta, né? Condicionado está ligado à forma. Limitado, incondicionado à matéria, conteúdo, assunto. Essa limitação de matéria, de assunto, são as chamadas cláusulas pétreas, que você vai encontrar no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Você verá lá uma relação de assuntos em que não poderão ser abolidos pelo poder constituinte ou derivado. O poder constituinte ele poderá apenas fortalecê-los, mas nunca modificá-los para reduzir o seu alcance. E, diferentemente do poder constituinte originário, que é aquele poder único, né, político, que expressa a soberania do povo, né, aquela soberania una, o poder constituinte derivado ele é subdividido em diversas espécies. Quais são esses tipos? Nós falamos que são o poder constituinte derivado reformador, o revisor, o decorrente e o difuso. Vamos abordar cada um deles. O que seria o poder constituinte derivado reformador? Ele é o clássico poder constituinte derivado, que é aquele que se manifesta pela elaboração de emendas constitucionais de reforma. Nós vimos já em outros estudos, né, que a emenda constitucional é aquela que é criada para alterar o texto da Constituição, né, modificando, suprimindo ou acrescentando disposições. O poder constituinte derivado reformador é justamente esse. É o poder de fazer a emenda constitucional de reforma que está expressa no artigo 60 da nossa Constituição. Trata-se de uma alteração formal do texto. Por que eu falo que é formal? Porque altera a forma do texto, o jeito que está ali escrito. Sempre que você vê esse termo formal, estamos falando daquela coisa que está escrita, aquele jeitinho ali. Então, assim, a emenda ela efetivamente modifica o que está escrito, apaga o que está ali ou acrescenta de forma também escrita uma outra coisa. Se você pegar o artigo 60, você verá que esse poder sofre diversas limitações. São as limitações materiais, que, como nós vimos, são as cláusulas pétreas, são as formais, que é a questão de iniciativa, modo de votação, e também circunstanciais, que são impedimentos em determinadas circunstâncias. Por exemplo,
Não poderemos elaborar uma emenda constitucional se estivermos em intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Nessas circunstâncias, esse poder não pode se manifestar. Lá na apostila sobre o poder constituinte, no nota 11, eu fiz um quadro esquemático dessas limitações. Depois você confere. E o que seria o poder constituinte derivado revisor? Trata-se do poder para fazer a emenda constitucional de revisão. Anteriormente, nós falamos da emenda constitucional de reforma, agora é a emenda constitucional de revisão. Não confunda reforma com revisão, ok? Esse poder de revisão é um poder que havia sido instituído para se manifestar 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, e depois disso se acabar. Ele foi criado como uma forma de corrigir uma possível instabilidade da nova ordem constitucional. Essa instabilidade ela não ocorreu, mas a revisão ocorreu. Em 1994, foram promulgadas 6 emendas de revisão, mas sobre temas não muito relevantes, porque, como foi dito, aquela instabilidade que se acreditava que pudesse acontecer não aconteceu. Depois dele se manifestar em 94 e elaborar 6 emendas de revisão, ele se extinguiu, se esgotou, e, segundo a doutrina, não pode mais ser criado novamente. Esse poder tem a mesma limitação e o mesmo poder de alteração que as emendas de reforma que nós vimos. Só que, por que não pode ser criado um novo? Porque seria muito fácil, já que esse poder revisor ele é um poder mais simples. Então, assim, pela urgência da aprovação das emendas, bastava que tal revisão fosse votada por maioria absoluta em sessão unicameral, enquanto as emendas de reforma, se olharmos o artigo 60, elas são aprovadas por 3/5 dos votos em 2 turnos de votação e em separado em cada casa do Congresso. Então é um trâmite muito mais dificultoso, muito mais elaborado. Se alguém, então, atualmente quiser reformar a Constituição, alterar o que está ali escrito, deve recorrer ao quê? A um meio que já existe, a emenda constitucional de reforma. A emenda de revisão ela era excepcional e não há mais possibilidade de se manifestar. E o poder constituinte derivado decorrente? O que seria? Já vimos, né, o de reforma, o revisor e agora o decorrente. Este é o poder de elaborar as constituições estaduais. Estado tem Constituição? Sim, tem. E foi uma ordem da própria Constituição Federal, que colocou no ADCT, artigo 11, o ADCT, para quem não sabe, é o ato das disposições constitucionais transitórias, aquelas normas que elas têm prazo de validade, que quando elas são efetivadas, elas se exaurem. Lá no ADCT, artigo 11 da Constituição Federal, está expresso o seguinte mandamento. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes, veja, expressamente foi dito, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Tais princípios são os chamados princípios estabelecidos. No capítulo sobre princípios constitucionais, você poderá ver os princípios sensíveis, os estabelecidos, os extensíveis. Os estabelecidos são justamente estes princípios que estão ao longo da Constituição Federal limitando o poder de auto-organização dos Estados, ou seja, limitando o poder constituinte derivado decorrente. E para terminar com os tipos do poder constituinte derivado, vamos falar de um poder que é muito recente, é uma discussão muito nova, doutrinária, que é o poder constituinte derivado difuso. O que é esse poder? Trata-se do poder de promover a mutação constitucional. Veja que são diversos termos que não podemos confundir. Revisão, reforma e mutação. Tudo significa mudança, não é? Mas todos com uma particularidade. A reforma é o procedimento
ordinário, que está no artigo 60, aquele procedimento comum da emenda constitucional. O revisão é aquele procedimento excepcional, que foi criado uma única vez, e agora é a mutação constitucional. A mutação é a alteração informal, ou seja, não muda o texto, a forma, mas sim o jeito de interpretar o texto constitucional. Por isso, uma alteração informal. Continua a coisa escrita ali da mesma maneira, mas muda a forma de interpretá-lo. Essas interpretações são eminentemente emanadas pelo Poder Judiciário, que, principalmente o STF, que na hora dos julgamentos fixa algumas formas de interpretar a Constituição, usando princípios de interpretação, conforme também pode ser visto no capítulo sobre interpretação constitucional. Ok? Bom, pessoal, então fechamos por aqui mais este capítulo. Mas, infelizmente, ainda há alguns detalhes para aprender, né? Porque se eu fosse falar de cada detalhe, quem criou a teoria do poder constituinte, quais são as limitações, ia ficar um estudo muito amplo, muito detalhado. E esse não é o objetivo de um estudo em vídeo. Então, eu peço para vocês que continuem estudando esse tema nas fichas interativas do Nota 11, e lá você poderá fixar tudo isso que vimos, e além de fixar, você vai aprender alguns outros detalhes. Então, pessoal, um abraço e até o próximo estudo.